sejam bem-vindos para essa continuação do nosso curso. Essa é uma aula extra, na verdade, do curso do Espírito Santo, com o Luiz Carlos. Virei com o Luiz Carlos, a gente fazer uma aula extra. A gente teve a primeira aula e a segunda aula, e aí não, vamos fazer uma aula extra. Mas para clarear algumas coisas, assim, deixar algumas coisas mais claras. Não que tenha ficado coisa obscura, mas só para ajudar um pouco no curso. Porque eu não dou nenhuma aula nesse curso, mas ele pediu para eu dar essa aula aqui. Quando a gente... é muito difícil falar sobre Deus, né? Sobre o Espírito, sobre o Espírito Santo. É difícil porque as coisas não são tão evidentes pra gente, assim, né? Pra poder falar, né? Mas dá pra falar alguma coisa. E a gente parte sempre quando a gente vai fazer uma investigação metafísica, digamos assim, né? Uma coisa é você investigar uma coisa física, assim, né? Por que uma planta nasce? Por que a vaca dá leite? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Recém comecei, vai 30 segundos. Eu tava falando, viu, Helena? Eu tava falando que pra gente investigar coisas do mundo físico, assim, é fácil, né? Tu investiga, assim, por que plantou uma semente e a árvorezinha nasceu um pouquinho e depois ela morreu, né? Às vezes é porque faltou água, ou porque deu muito sol, né? Por que uma cadela ficou gestante de cachorrinho? São coisas evidentes, né? Cruzou com um cachorro e aconteceu. Então essas coisas físicas são evidentes. O que não é muito evidente pra gente são as investigações metafísicas. Que aí você querer provar a existência de Deus, você perguntar assim, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, isso já para nós é mais complicado de fazer, né? Porém, toda investigação metafísica, o único jeito para nós, seres humanos, é partir de um princípio físico, partir do físico, do sensível, né? Então, por exemplo, para investigar se Deus existe, a gente parte da natureza, né? Que são aquelas que o Luiz falou da última aula, que foi da primeira aula, falou, né, das 5 vias para demonstrar a existência de Deus. Você parte do mundo físico, né? Do princípio da causalidade, da perfeição, né? Do primeiro motor imóvel, é físico, né? Para a gente chegar à conclusão para responder a pergunta, eu acho que na primeira aula ele respondeu bem a pergunta se Deus existe. O que de repente faltou foi quem é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo, afinal de contas, né? Tem cor força. Então, para a gente saber quem é o Espírito Santo, a gente tem que partir daquilo que é sensível para nós, daquilo que é mais fácil para nós, que é mais evidente para nós, né? Então, para a gente entender assim, quem é o Espírito Santo, como que ele surge, digamos assim, quem ele é, a gente vai partir da seguinte ideia, que é uma questão bem consolidada da filosofia, mas que vai ajudar a gente a entender o Espírito Santo e depois entender o desenrolar de tudo isso aí. Quando o homem, né? O anjo não é assim, mas o homem é, e o cachorro também não é, a vaca também não é, os animais e as pedras também não são assim, mas o homem é assim, ó. Para a gente conhecer qualquer coisa, a gente conhece por uma coisa chamada de simples apreensão, quer dizer, você enxerga, por exemplo, o ouve, o toca, nós vamos falar pelo olho só. Você enxerga um objeto, né? E desse objeto que tu está enxergando, você produz uma imagem lá no teu cérebro, certo? Tente imaginar isso que eu estou falando. Você enxerga um cachorro, você vai a primeira coisa, então você capta o cachorro, aquele cachorro você vai formar uma imagem no teu cérebro. Aquela imagem, é a partir daquela imagem, não do cachorro, é a partir daquela imagem que tu vai formar o conceito de cachorro.
certo? Daquela imagem que tu formou no cérebro, você primeiro, então isso é a primeira função do intelecto, que é a simples apreensão. Então você captou a imagem do cachorro e você formou uma imagem no cérebro. A segunda função do intelecto é você decidir se aquela imagem que você captou, que você formou do cachorro, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por exemplo, se você enxergou um cachorro, mas você produziu uma imagem do passarinho, então é falso. Você fez um juízo falso, certo? Então isso chama-se juízo, quer dizer, é quando você diz se é verdadeiro ou é falso aquela imagem que você formou. Você enxergou uma coisa, você disse que é uma outra coisa, você fez um juízo errado da coisa. Conseguiu entender mais ou menos até por aí? Quando você diz assim que aquilo que você viu é um cachorro, a imagem que você formou é um cachorro, você concorda com a imagem que você formou no teu cérebro, que é um cachorro, você vai emitir o conceito do cachorro daí. Então você viu o cachorro, formou uma imagem no teu cérebro, primeira função do intelecto. A segunda função do intelecto é o juízo, você dizer, não, eu concordo que o que eu vi é um cachorro mesmo. E aí do cachorro vai produzir um conceito, substância, animal, bruto, né? Ou substância, vivente, animal, bruto. Esse é o conceito de cachorro. Se fosse um ser humano, na hora que eu olho para o Lohan eu olho para o Lohan e capto a essência do Lohan e formo uma imagem no meu cérebro, e o meu juízo, ele diz, aquilo que você enxergou é o Lohan, é um homem, né? que é a função do intelecto, é o juízo. Logo assim, em seguida eu vou formar um conceito. Então eu vou dizer que o que eu vi é uma substância vivente, animal, racional. Então qual é o conceito de homem? Substância vivente, animal, racional. Até aí deu para entender? Tem uma particularidade que chama-se, antes de eu dizer que aquela imagem que eu formei no meu cérebro corresponde àquilo que eu vi. Então, antes de eu dizer que aquela imagem de cachorro que eu formei no meu cérebro corresponde ao cachorro que eu vi, foi no xixi no poste, antes de eu formar o conceito disso, antes de eu dizer que é verdadeira, aliás, essa imagem, antes de eu formar o juízo, acontece um treco chamado verbo mentis. Antes de eu dizer que a imagem que eu fiz no meu cérebro corresponde ao cachorro que eu vi, eu formo um verbo mentis. Um verbo mentis é como se fosse um conceito já do cachorro, sem palavras. É um conceito pensado, mas não é dito. É um verbo mentis, chamado verbo mentis. Conseguiram entender? Vocês chegaram por último e não entenderam nada, né? Tá. Então o que acontece? Boiou. Tá, então vamos começar rapidinho de novo. Então. Para a gente descobrir quem é o Espírito Santo, nós vamos partir daquilo da nossa experiência. Tá? Quando a gente conhece alguma coisa, um cachorro, por exemplo, a gente olha um cachorro, automaticamente a gente capta a essência do cachorro e produz um cachorrinho, uma imagem de cachorro lá no nosso cérebro, certo? Isso é chamado de simples apreensão, é a primeira função do intelecto, estamos no âmbito do intelecto. Então você olha um cachorrinho e produz uma imagem no cérebro. A segunda função do intelecto é formar um juízo, aquilo que você viu e a imagem que você formou corresponde? Tem gente que diz que isso é o conceito da verdade, né? Quando corresponde, quando a tua razão corresponde àquilo que você viu, né? Então, para você dizer que aquilo que você viu, o cachorrinho que você viu, corresponde à imagem que você fez lá no teu cérebro, antes disso aí, de você dizer é verdadeiro isso que eu fiz, tem um verbo, que é chamado verbo mentis. É um conceito da coisa. Quer dizer, isso é um cachorro. Só que é um verbo mentis, é um verbo pensado, mas não é formulado em palavras ainda. É um verbo mentis, só guarda isso aí, é um verbo mentis. Então, eu olho o cachorro, produzo uma imagem, aquilo ali me forma um verbo mentis e eu digo que corresponde ao que eu vi. A imagem do cachorrinho corresponde ao que eu vi. E depois que eu faço esse juízo, isso é verdade, é um cachorrinho mesmo que eu vi, aí eu vou formar um conceito verbal do cachorro, daquilo que eu vi. Substância, vivente, animal, bruto. Se eu tivesse visto o Lohan, então eu olho para o Lohan, formo uma imagem no meu cérebro, produzo um verbo mentis,
que aí o meu juiz vai dizer, isso que você viu é aquilo que você está produzindo, essa imagem é aquilo que é o que você viu, é o verbo mentes. E aí eu vou dizer, é verdadeiro. Se é verdadeiro, então eu consigo dizer o que a coisa é. Substância animal, substância vivente, animal, racional. É o conceito do homem. Entendeu? Meio assim, deu para entender mais ou menos assim? Deu para entender? Né? Deu para entender? Então tá. Isso é tipo... Essa é a teoria do teoria do conhecimento, né? Epistemologia, essa parte. Vamos falar que eu sou o mundo das ideias, né? Mas não é bem no mundo das ideias, todo mundo da realidade, porque tudo que a gente conhece desse jeito, né? Tudo que a gente conhece desse jeito. Né? Seria num paralelo, por exemplo, porque às vezes a gente tem costume de formular um pensamento sobre tudo, né? Por exemplo, porque a hora de dormir eu pensar, por exemplo... Não, mas isso aí não é pensar. Sim, não, isso não é pensar, porque pensar pode partir de um dragão cor-de-rosa e bolinha verde, pode a partir dali. Mas eu digo, ao invés de você pensar todo o processo, levantar, apagar o interruptor, você sem pensar, mas você tem a ideia na tua cabeça, né? Sim, a formulação de palavras, de levantar e desligar o volume. Tá, mas isso aí não está na teoria, não está no âmbito do conhecimento, você não está conhecendo nada aí. Eu estou falando quando você está conhecendo uma coisa, entendeu? Se eu pegar aqui, isso aqui e mostrar para ti, o que vai fazer? Tu aprendeu a tua visão, você formou uma imagem lá no teu cérebro disso aqui, aí tu formou um verbo mentes, que você vai concordar já que isso aqui é uma chave de carro. E aí você vai formar um conceito daí. Isso aí tu tem uma substância não vivente, substância não vivente, só que pode dizer isso aqui. Né? Bruto, né? Entendeu? É no âmbito do conhecimento, não é no âmbito do fazer. A gente pode ficar muitas vezes sem esse verbo mentes, que agora mesmo tu mostrou, eu não sabia o que era. Então não faço o verbo mentes. Às vezes mas alguma coisa aí tu sabe isso aqui, tu sabe? Você pode não dizer o que é, que isso aqui é uma chave de carro, mas alguma coisa você aprendeu já. Você aprendeu que isso aqui é um objeto. Tu aprendeu que isso aqui não é um gato, por exemplo, nem um cachorro, né? Isso aqui é um objeto. Não vi fez antigamente. Pelo menos alguma coisa você aprendeu. Isso aí já fez. Você já fez o verbo mente, porque tu já viu que isso aqui é um objeto. Você pode não saber exatamente o que é, mas alguma coisa tu já sabe isso aqui. Isso aqui é uma substância não vivente. Entendeu? Você não precisa dizer o que a coisa é. Isso aí tu vai ver depois, né? Que aí você vai pegar a cor, a forma, os desenhos que tem, que são os acidentes, né? Aí tu vai dizer, isso aqui, pelo que está escrito aqui, tal, a forma, tudo isso aqui é uma chave de carro, né? Claro que quando você tem uma imagem já lá no teu cérebro, tu já fez a primeira vez uma chave de carro, que a gente põe no carro e liga, fica mais fácil, né? Isso já é uma coisa moderna, né? Já é mais difícil da pessoa. Agora, se eu mostrar para ti o que é isso aqui, automaticamente tu vai formar uma imagem no teu cérebro, vai dizer que corresponde, você pensa que é uma Bíblia, e corresponde ao que você formou lá no teu cérebro, é uma Bíblia. Né? Corresponde, deu um juízo, isso é verdadeiro, aquilo que eu pensei que eu estou formando a imagem, é verdadeiro, é uma Bíblia, é um verbo mentes. Aí depois vai dizer, isso é uma Bíblia. Né? Uma substância, na verdade o conceito que seria uma substância não vivente, né? Aí depois tu vai dando mais as espécies, um livro corresponde a uma Bíblia, né? A gente tendo entendido mais ou menos isso aí, a gente pode ir lá para Deus. Quando a gente conhece uma coisa, a gente produz um verbo mentes, certo? Então tem que estar no âmbito do intelecto isso aí. Quando Deus se reconhece, quando Deus Pai, que é eterno, se reconhece e se contempla, volte lá para o homem. Quando Deus Pai olha a si mesmo, não tinha olhar para ninguém, porque não tinha nada físico para ele olhar. Então ele só podia se olhar para si mesmo. Quando ele se contempla a si mesmo, ele vai produzir como nós uma imagem, que é dele mesmo. E produzir um verbo, mentes. Certo? Esse verbo mentes é o verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Deu para entender? Deu para entender? Quando eu me contemplo a mim mesmo no espelho, eu produzo um verbo mente igual. Esse que eu estou vendo corresponde a mim mesmo. Mas não é uma outra pessoa, é só uma imagem que está no cérebro. Agora, Deus não. Deus, quando ele contempla, ele produz uma imagem e ele dá um conceito dessa imagem
Ele produz um verbo mentes. Esse verbo mentes é exatamente o verbo da segunda pessoa da Trindade. Certo? Quando essa segunda pessoa, que tem a mesma substância do Pai, eu quando formo uma imagem mentes é só uma coisa, não tem substância nenhuma, não é um ser, né? Não é um ser, é só uma imagem, é um verbo sem palavra ainda. É um verbo sem palavra, não tem consistência nenhuma. Quando eu olho o cachorro, eu produzo o verbo mentes, que é a segunda função do intelecto, que é quando ele vai dar o juízo, né? Que daí a partir daquele verbo mentes eu vou dizer, isso que eu vi e pensei é um cachorro mesmo, só isso que serve o verbo mentes para mim. Mas para Deus, quando ele forma aquela imagem e diz o que é o verbo, aquele verbo tem substância, a mesma substância do Pai, né? Que é o verbo, que é a segunda pessoa da Trindade. Quando esse verbo, no mesmo momento que Deus forma o verbo e percebe, digamos assim, claro, isso aí não tem temporalidade, isso que eu estou falando para vocês, isso é tudo sempre foi assim. Deus já ama o verbo, aquele filho dele. Deus ama. Como Deus ama o filho automaticamente vai amar o pai. Esse amor vai formar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é chamado de amor também, né? Entendeu? Deu para entender? Então, para a gente entender isso, a gente tem que partir primeiro daquilo que nós conseguimos, né? Conseguimos, da nossa experiência, daquilo que nós conseguimos evidenciar. E a partir daí, né? Então isso aí nós estamos no âmbito da metafísica, não estamos no âmbito da teologia sagrada. A teologia sagrada não está escrito em nenhum lugar, isso aí é no âmbito da razão. Então, os padres da igreja, como é que essa trindade, como é que ela se formou? Se o verbo ele foi gerado, né? Como é que se dá isso aí? Não foi por via sexual isso aí, porque Deus é pura não tem matéria, é por espírito, né? Quem se reproduz de forma sexuada somos nós, mas Deus não é assim. Como é que ele formou um verbo, um filho? Nós sabemos como é que a gente produz um filho, mas Deus como é que se dá isso? Né? Então pode ser que seja dessa. Então isso tudo que eu falei para vocês é uma maneira muito boa de explicar como que se dá o filho, né? Que é através do, né? Tanto é que São João diz antes era o verbo, né? E Deus fez as coisas através da palavra, né? Deus disse, faça a luz, então doutrina da igreja, quando ele diz faça, então quem está fazendo é através do verbo dele, da palavra, do verbo, desse verbo mentes dele lá, que é o próprio a segunda pessoa da Trindade, que ele fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas pelo verbo, né? Então a única maneira que a gente tem para chegar para concluir de como que se formou a segunda pessoa da Trindade e como é que se formou o Espírito Santo é dessa maneira, não tem uma outra, né? Talvez quando a gente morrer e for lá no paraíso a gente vai conseguir entender melhor isso aí, né? Mas não tem uma explicação assim, eu não conheço uma explicação melhor para poder entender como é que se dá essa. Então por isso a gente diz que o Espírito Santo é gerado tanto pelo Pai como pelo Filho. Porque é o amor recíproco, esse amor recíproco do Pai com o Filho é o véu, é a terceira pessoa da Trindade. Entendeu? E o Filho, o verbo mentes do Pai. Isso. Quando o Pai se reconhece, quando o Pai se contempla a si mesmo, ele já gera uma pessoa. Ele gera essa imagem que é uma pessoa real, entendeu? Só que isso aí não tem cronologia, né? Vamos que fique claro, né? Senão a gente vai dizer que o Pai veio antes do Filho. A gente até pode dizer sobre um determinado aspecto, Santo Tomás de Aquino já falou isso aí, né? Sobre não implícito, quer dizer, de forma categórica, a gente pode dizer que o Pai veio antes do Filho. A gente não pode, porque os dois são eternos. Mas nesse sentido a gente pode dizer, sobre esse sentido a gente pode dizer que o Filho procede, quando ele procede, quer dizer que ele veio depois. Mas nesse sentido, assim, sabendo muito bem que os dois são eternos, eles coexistem, né? Isso, são um, exato. Né? Então os três são um, né? Mas num determinado sentido a gente pode dizer que primeiro veio o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Mas só num sentido assim, muito segundo quick, né? Muito assim, né? Nesse sentido só, assim, entendeu? Mas quando a gente vai ensinar, a gente tem que ensinar que eles são coeternos, né? Não tem um sentido temporal.
Deu para ir até aí? Isso é uma coisa que na primeira vez, alguém de vocês já deve ter visto isso aí, mas na primeira vez a gente pega meio por cima, assim, depois a gente vai, para e começa a pensar nas coisas, né? Vai estudar um pouquinho de filosofia, daí filosofia, quando tu vai estudar metafísica, tu começa a ver, tu cai nisso aí de novo, né? Então, se o verbo mentes no homem ele tem a ver com o intelecto, quando eu percebo, formo uma imagem, formo o verbo mentes que me diz, isso que tu viu corresponde à imagem que tu formou, então isso tem a ver com o intelecto, isso é a segunda função do intelecto, está dentro da segunda função do intelecto, então tem a ver com a inteligência. Então, o verbo de Deus, a segunda pessoa a segunda pessoa da Trindade tem a ver com a inteligência divina. Está no âmbito da inteligência divina. Certo? Enquanto que o amor, que é o Espírito Santo, ele está no âmbito da vontade. Porque o que é o amor? O amor é um ato de vontade, não um ato de inteligência. É um ato de vontade que você tem de querer aquele bem, ou querer aquela pessoa, para sempre, de forma eterna, sem querer mudar ela. Eu tenho mesmo que ser desse jeito que você é. E para sempre. Então, o Espírito Santo está no âmbito da vontade. Né? E o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, está no âmbito da inteligência. Né? Tanto que quando a gente tem fé, quem está agindo, quem age na gente, porque assim, isso eu ia entrar um pouquinho mais tarde ali, mas podemos entrar assim para ficar mais claro. Tá, então até aí tranquilo, né? O segundo ponto é o seguinte, depois eu vou retomar aqui para a gente ver onde é que age na gente o Espírito Santo e onde é que age o Verbo, o Verbo. A gente nunca pode separar a Trindade, só para estudar, mas a gente não pode separar a Trindade. A Trindade sempre ela tem que estar junta, ela não está separada em nenhum momento. O que pode acontecer às vezes é de ser mais evidente para nós ela agir em determinado ponto nosso, em determinado aspecto nosso. Né? Por exemplo, para nós é muito evidente que quem age no nosso intelecto, na nossa inteligência, é o próprio Verbo. Né? E é mais razoável para nós que o Espírito Santo age mais na nossa vontade. Porque quando a gente diz que a fé é um ato da inteligência, né? A fé não é uma coisa assim que Deus joga pra gente como se fosse um raio laser. A fé é um ato da inteligência, que é uma graça de Deus, que faz a gente, pela nossa inteligência, entender melhor as coisas da revelação. Né? E a gente entendendo melhor as coisas da revelação, as verdades reveladas, através da nossa inteligência iluminada pelo Verbo, né? Porque a gente não pode esquecer lá que o João diz assim, e o Verbo se fez carne, né? O Verbo, ele era a luz do mundo, e ele veio ele veio, mas a escuridão, quer dizer, não recebeu, quer dizer, a escuridão, quer dizer, nossos pecados não receberam, né? Né? As pessoas não conseguiram entender as coisas, na hora do entendimento, elas não conseguiram entender, né? Ele veio como luz, mas na escuridão não quis aceitá-lo, né? Então a escuridão é do nosso intelecto, que é escuro, e a luz que ilumina o nosso intelecto é a luz, essa luz, é o Verbo que veio como luz. Né? Então por isso que Cristo age na nossa inteligência. Né? E a fé é exatamente um ato do intelecto que clareia a revelação, que é a própria ação do Cristo, aquilo que Cristo nos revelou. Né? Quanto mais a gente entende, mais o próprio Cristo ilumina a nossa inteligência. Quanto mais a gente ficar com a inteligência iluminada, mais a gente tem vontade de amar o Cristo. Que aí a gente recebe a segunda graça, que é a do Espírito Santo. Então, quanto mais, uma coisa ligada à outra, quanto mais a gente entende, mais a gente ama. Quanto mais o Cristo nos ilumina a nossa escuridão pelo pecado, né, a nossa mente,
mais a gente vai amar. Quer dizer, mais a gente vai amar Deus, mais a gente vai ter caridade com Deus. Entendendo? Tem mais pra cá? Tem. A questão não mostra o percentual, né? Mas tem, uma metade tem. Ela vai avisar ali, quando tiver uns 15%, ela vai avisar ali. Nós temos que. Então, Aí 20% tu salva. ele corta daí. Vamos para outro ponto agora. Quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria todas. Quando Deus ele é o criador, né? Deus ele criou todas as coisas, né? Criou todas as coisas. Só que Deus ele não só criou todas as coisas. Ele tem que criar todas as coisas e tem que fazer o quê? Sustentar todas as coisas no ser. Deus cria todas as coisas, as pedras, as árvores, os anjos, depois o demônio que caiu, né? Tudo que Deus cria, é Deus que está criando. É a Trindade toda que está criando, né? Só que Deus tem que, além de criar todas as coisas, ela tem que sustentar todas as coisas. Sustentar onde? Sustentar no ser, sustentar na existência. Ele sustenta as coisas na existência. É mais ou menos como, agora vamos lá para a nossa maneira de fazer as coisas. Quando a gente pensa num cachorrinho, a gente pensa no cachorrinho, pode pensar no cachorrinho se você quiser. Agora vocês pensam numa casa pegando fogo. Vocês pararam de pensar no cachorrinho, né? O cachorrinho sumiu, saiu da existência. Só que Deus não é assim. Deus ele é ato puro. Deus ele está sempre pensando na criação dele. Ele está sempre mantendo na existência. É como se eu estivesse sempre pensando no cachorrinho. Quando eu estiver pensando no cachorrinho, aquele cachorrinho lá ele é real na minha mente, né? Ele não é real aqui, não é aquele cachorrinho, mas ele é real na minha mente. O cachorrinho. Quando eu estiver pensando no cachorrinho, o cachorrinho está ali. Quando eu parar de pensar no cachorrinho, para pensar numa outra coisa, me distrair, aquele cachorrinho saiu da existência. Deus é a mesma coisa. Deus ele cria as coisas, como eu criei o cachorrinho, e ele pensa na criação dele o tempo inteiro. A hora que Deus parasse de pensar na criação, nós saímos daí, nós voltaríamos ao nada. Só que Deus não faz isso, de parar de pensar. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não descansa. Deus pensa o tempo inteiro. E Deus, é que o pensar não é bem o pensar, é o manter na existência. Manter na existência como? Através da graça. Né? Então, se Deus cria todas as coisas e mantém tudo na existência, então ele, da mesma maneira que ele criou as pedras, ele criou o homem, criou as árvores, criou os animais. Então ele mantém na existência as pedras, as árvores, os homens da mesma maneira. Né? Então Deus está ali em todas as coisas porque ele está mantendo as coisas na existência, através da sua graça. Né? Então dá para a gente dizer nesse aspecto que Deus está em todas as coisas e está em todos os lugares, né? Porque cada coisa ocupa um lugar. Se cada coisa ocupa um lugar, então Deus está em todos os lugares também. Porque não pode uma coisa ocupar um lugar e Deus não está naquele lugar. Se Deus não está naquele lugar, aquela coisa sai da existência. Deixa de existir. Né? Evapora. Nem evapora, porque o vapor é alguma coisa. Né? Então simplesmente sai da existência. Só que para Deus não é assim. Deus é ato puro. Deus está sempre mantendo tudo na existência. Então, sobre esse aspecto, dá para a gente dizer que tudo é morada de Deus. A pedra é morada do Espírito Santo, da Trindade e do Verbo. Os seres humanos também. As árvores, os animais, tudo é morada de Deus, da Trindade. A Trindade inteira está ali, sustentando aquele bichinho, aquela pedra, no ser. Certo? Tá? Então tudo é morada do Espírito Santo, tudo é morada de Deus, tudo é morada da Trindade e do Pai. Agora tem um negócio que é diferente. Quando. Estão entendendo até aí? Uhum. Tem que fazer uma abstração, tem que ir pensando, eu poder pensar. Nós estamos falando de metafísica, não estamos falando de coisa física, né? Estamos falando de parte de metafísica, foge da parte do material. A gente vai para o material e sobe, vai, desce e sobe. Só que no homem o que acontece? O que é o homem? Ele é um ser composto, formado de corpo e alma, né? Então o nosso corpo é igual à pedra. Deus está ali, fez nossos corpos, as pedras, os peixes, está mantendo no ser. Então, o meu corpo está sendo mantido no ser, assim como Deus mantém uma pedra no ser. Deus está na pedra, assim como está no meu corpo. Ele está me mantendo da mesma forma. Deus mantém no ser. Só que eu tenho uma coisa diferente que as pedras não têm, que é a alma. Né? A alma é o que me difere do resto. Me difere das plantas, me difere dos animais brutos e dos minerais, né? Das pedras.
Só que a minha alma também é criada por Deus. E a minha alma era sustentada por Deus também. A minha alma, para se manter, logo que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, Deus infunde a alma. Então Deus criou a alma do nada. Infunde a alma naquele ovo, né? Agora já é um ovo, né? Então, o óvulo do espermatozoide é um ovo, forma um ovo. Esse ovo Deus infunde a alma. E essa alma Deus tem que manter na existência também. Então todas as almas são mantidas na existência também. Certo? Deus mantém a alma na existência, assim como Deus mantém o meu corpo na existência, mantém uma pedra na existência, mantém uma planta na existência. Então Deus está no meu corpo, está na minha alma, está na pedra da mesma maneira. Da mesma maneira. Tá, mas por que alma então? Bom, aí que vem o negócio. Aí que vem o negócio legal. Deus, Deus se mantém na existência, mantém toda a criação na existência, tudo ele mantém na existência. Então, e se manter na existência já é um estar na coisa, estar nas coisas. Deus está nas coisas. Deus quem? A Trindade inteira. O Espírito Santo, o Verbo e o Pai. Está em todas as coisas. E Deus se comunica com todas as coisas. Porque ele está em todas as coisas. Então ele tenta conversar com todas as coisas. Só que quando ele vai conversar com a pedra não responde nada. Então ele não conversa. Quando ele vai conversar com uma árvore, ele só mantém a pedra na existência, mas ele não dialoga com a pedra. Quando ele vai conversar com uma árvore, ele não conversa com ela, porque a árvore também não conversa com ele. Então Deus não conversa com a árvore, mas mantém a árvore na existência. Quando Deus vai conversar com um cachorro, Deus não conversa com o cachorro. Só mantém o cachorro na existência. Quando Deus vai conversar com a gente, aí muda essa história. Por que Deus não consegue conversar com uma pedra? Deus pode dar ordem para a pedra. Uma montanha, pode dar ordem para o vento, pare. Mas ele não conversa com o vento. Por que Deus não conversa com a pedra, com o vento, e não dá um diálogo? Conversar com é um diálogo, né? Por que Deus não dialoga com a pedra, com a árvore, com o rato, com a minhoca? Por que Deus não conversa? Não dialoga? Assim como nós não dialogamos com a porta. Porque a porta não vai nos ouvir. Por que a porta não nos ouve? Porque a porta não tem a estrutura para ouvir. Deus só conversa com quem pode ouvi-lo. Esse poder ouvir é ter estrutura ontológica para ouvir Deus. Quem que dá a estrutura ontológica para ouvir Deus? É a alma. Entendeu? Então Deus não conversa com as pedras, porque as pedras não têm alma para ouvir. Não tem estrutura ontológica. Assim como as plantas não têm estrutura ontológica para ouvir Deus e conversar com Deus. Agora nós temos uma estrutura ontológica. Assim como os anjos têm. Nós temos estrutura ontológica porque nós temos a alma. É através da nossa alma que Deus conversa com a gente. Entendeu? Então vocês percebem aí que então, com nós e com os anjos, Deus, acontece duas coisas. Deus três coisas. Deus nos criou, Deus nos mantém na existência e Deus se comunica com a gente. Isso tudo que a gente diz, se manter na existência e se comunicar com a gente, tudo isso é o que a gente chama de graça. Esse manter-se na existência através da graça. Não é que Deus está aqui mantendo a nossa existência nas mãos dele. Não, Deus não tem mão. Deus tem graça, tem a graça. É essa graça que nos mantém na existência. É essa graça que permite que nós ouçamos Deus e até podemos conversar com Deus. É como se a graça seria como se fosse a seiva de uma árvore. Né? Então tem a árvore que é Deus. Tem os ramos que somos nós. É a árvore que mantém os ramos. E a seiva é o que se comunica, é o que faz com que os ramos se comuniquem com a árvore. Né? É o negócio da videira, né? Não é isso? Então aquela seiva é o que? É a graça. Né? Então a graça, ela não é algo como se fosse um raio laser que Deus manda desde lá do céu para nós. Vamos dar um pouquinho de graça para ele. Aí ele manda uma energia, e aí você incorpora aquela energia. Não, não é assim. Todos nós temos essa graça aqui.
Deus está mais perto da gente do que a gente imagina. Deus está nos sustentando nesse exato momento, através da graça. Todos batizados. Todas as pessoas. Todo mundo aqui. Deus sustenta até as pedras. Quanto mais o não batizado, seja uma pessoa. Esse é um outro ponto daí, né? Aí tem a ver com a comunicação ali. Mas quem não é batizado recebe graça igual? Sim, a graça de ser sustentada no ser. Né? Não A graça da existência. Não a santificante. Isso é uma outra coisa daí, né? Daí nós entramos lá no sacramento. E daí você recebe, você vai receber mais graça. E uma graça especial. Uma seiva com mais glicose. Né? Que daí que é o batizado. E agora nós vamos ver aquela parte da oração. Nós vamos ver onde é que entra a oração nesse negócio. Então, isso aqui é para vocês perceberem que Deus está muito próximo da gente. Muito próximo. Próximo quase a gente poder tocar nele. Né? Porque Ele está nos sustentando no ser. Cada um de nós, tudo está sustentando no ser. E mais, Ele está tentando se comunicar com a gente. Porque a gente tem estrutura para falar com Deus. Coisa que Ele não está fazendo nas pedras, nem nas plantas, nem nos animais. Então Deus está toda hora nos mantendo no ser e tentando se comunicar com a gente. É aquele lá, ouve Israel. Deus está falando, ouve Israel. Só que, por quê? Porque Ele está se comunicando o tempo inteiro. Deus é ato puro. Não é que Deus às vezes se comunica comigo. Não, Ele está se comunicando o tempo inteiro. Ele está tentando falar contigo o tempo inteiro. Aí que entra o negócio da oração. Né? Aí que entra o negócio da oração. Nós temos a estrutura para falar com Deus. E Deus está se comunicando o tempo inteiro. Deus está sempre com o dedo esticado. O Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo, que agora daí já é a humanidade de Cristo, de Deus Pai, a Trindade inteira está nos sustentando no ser e está tentando se comunicar com a gente, através da graça. O que falta é nós querer se comunicar com Deus. Aí, para nós tentarmos nos comunicarmos com Deus, para a gente estar nesse fluxo da graça, a gente poder ouvir Deus e conversar com Ele, aí nós temos alguns instrumentos que foi o próprio Cristo que nos deu. Os instrumentos, vocês têm estrutura para conversar com Deus inteiro, né? a Trindade toda. Né? Vocês têm estrutura para conversar com Deus, vocês têm alma, e agora eu vou dar os instrumentos para você conversar. Vou te dar o telefone celular, vou te dar o chip, vou dar tudo para você poder conversar com Deus. O que é isso aí? Quais são os instrumentos que o Verbo, o Cristo encarnado, deixou para a gente? A oração e os sacramentos. A oração e os sacramentos. Né? A gente só consegue se comunicar com Deus se a gente tiver esses instrumentos. Por isso que quem reza se salva, quem não reza não se salva. Quem reza se comunica com Deus, quem não reza não se comunica com Deus. Se tu não se comunica com Deus, Deus não sabe que você existe. Vai chegar uma hora e vai dizer assim, não te conheço. Não é isso? Dentro dessa oração se incluiria também a adoração, né? Sim. Uma adoração mais diferenciada. Essa oração que a gente fala, que quando eu falo em 2 horas de oração, vocês mas é exatamente isso. É você se comunicar com Deus. Você tem que se comunicar com Deus. Você tem que se comunicar com Deus. Como é que você se comunica com Deus? Através da oração íntima, tu e teu só. Não é... O rosário, a gente reza o rosário, eu rezo todos os dias. O terço, a gente reza todos os dias. É uma forma que você tem de aumentar a tua disponibilidade para... Né? Você chega através do rosário, é uma forma que tem para se comunicar com Deus, mas ainda não é a comunicação como por excelência, aquela que é só você e Deus. São instrumentos que você vai aumentar a tua disponibilidade, como se alguém tivesse um celular mais moderno, que tem um alcance maior, tem uma operadora que pega em qualquer lugar, entendeu? Você não estou falando da Eucaristia agora, você ir na missa, você rezar o rosário, você ter uma devoção, você ser consagrado, você estudar, né? Isso aí tudo ainda não é você se comunicar essencialmente com Deus, isso aí tudo são instrumentos que vai te dar mais possibilidade. Isso é o celular novo que tu comprou, isso aí você mudou de operadora, você tomou uma operadora agora que você consegue falar. Porque não adianta tu ter um celular bom e o cara que está lá quer te ouvir e a operadora não pega o sinal, daí não adianta. Né? Então a oração,
que oração é essa aí? Não vou entrar nisso agora, mas só para dar uma ideia. Essa oração que eu falo, que nós vamos ter uma aula ano que vem sobre isso aí, melhor. Que são esses 30 minutos, essa hora e meia, essas 2 horas que você tem que conversar com Deus, que é, na verdade, o terceiro mandamento, que é guardar o sábado. Guardar o sábado tem um tempo para rezar com Deus. No sétimo do teu tempo para rezar para você se comunicar com Deus. No sétimo do teu tempo. Do teu tempo, tirando a hora que você dorme, a hora que você come, a hora que você trabalha, dá 1 hora e meia por dia, 2 horas. Então, vamos dizer assim, a forma, o modelo, melhor dizendo, o modelo dessa oração é aqueles 5 minutinhos, 8 minutinhos que você tem pós a Eucaristia. Aquilo ali que é falar com Deus. Depois que você comunga, é aqueles minutinhos ali, é aqueles minutinhos que o teu intelecto é iluminado pelo próprio Cristo, né? Você recebe o Espírito Santo também, porque você começa a adorar melhor Deus, começa a amar mais a Deus, né? Você foi iluminado pela inteligência, você admitir, né, que aquele pãozinho ali é o corpo de Cristo. E aí o Espírito Santo, na hora que você admitiu pela fé que aquilo ali é o corpo de Cristo, o Espírito Santo, então ele entra, né? Ele já está ali, ele só te dá mais, ele só te dá a possibilidade de você ter a vontade de amar a Deus daí, né? Porque a gente não pode esquecer que o verbo age no intelecto, é mais evidente para a gente que ele age no intelecto, e para nós, e o Espírito Santo age na nossa vontade de fazer com que, iluminado pela inteligência, a gente possa amar mais Deus, né? Por isso que o Espírito Santo é o amor, né? Então, essa oração a gente tem que fazer todos os dias, nem que seja 10 minutos, meia hora, né? Onde é que está o nosso modelo de oração? É aquilo que você fala na Eucaristia, só que vai fazer por 2 horas. E essa oração, como tu diz, ele continuamente está sustentando, continuamente está se comunicando. Da parte de Deus, há uma comunicação contínua da nossa parte quando nós nos dispomos, né, a escutar. Mas no decorrer do nosso dia, é como se assim, tu me perguntou uma coisa, eu digo assim, eu fiquei quieta. Sim. Aí depois eu te encontro, olha, Leonardo, aquilo que tu me perguntou através de uma pessoa, através de um fato, de um acontecimento, Deus nos responde aquilo que na oração não conseguimos fazer capital, ou não deu tempo, ou não entendemos. Sim, pode acontecer que Deus fale contigo e você não entenda. Sim. Pode acontecer que Deus fale contigo e você não ouça. Sim, pode ser que Deus fale contigo e você entenda ao contrário. Pode acontecer tudo isso aí. Mas só que isso aí tu vai se santificando, né, na oração, vai ficando mais calimbado na tua oração, nesse diálogo, e você vai sendo mais iluminado. Sim, não ali no momento. Tu pode ter essa resposta de Deus. E tu liga. Sim, Foi aquilo que eu rezei, né? Aí tu liga. É que nem o sofrimento, por exemplo, né? O sofrimento, o que acontece com o sofrimento que você recebe? O sofrimento pode ser simplesmente um sofrimento. Estou sofrendo aqui, mas você pode às vezes pegar o sofrimento e elevar ele a uma situação de trazer um sentido para ele, né? Trazer um sentido para o sofrimento, né? Conversamos sobre isso. Né? Todo mundo sofre de uma maneira ou outra sofre, uns por falta de dinheiro, outros por falta porque brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o filho. O sofrimento, tem uma doença, tem uma dor do estômago, isso tudo isso é sofrimento. Pode ser um sofrimento físico, um sofrimento emocional, um psicológico, um sofrimento espiritual, às vezes. Estou com dúvida se Deus existe mesmo. Né? Então, eu estava no campo de concentração, né? Um sofrimento bárbaro, né? Tu entrou no campo de concentração com 85 quilos, agora está com 44 quilos. 2% de chance de sobreviver. Um sofrimento monstruoso ali. Vai sobreviver se transformar aquele sofrimento em algum sentido. Esse sofrimento aqui tem que ter algum sentido. Porque se não tiver sentido, não vale a pena viver o sofrimento. Né? Normalmente, qual é o sentido que nós católicos damos a esse sofrimento? Todo sofrimento. Qual é o sentido que nós temos que dar? Purificação da alma. Ele está me purgando, estou me purificando. É melhor eu pagar aqui na terra do que lá no purgatório. Entendeu? Quanto maior o sofrimento, mais eu estou pagando.
panelas pelos meus pecados. Né? Esse é o único sentido de nós panelar para o nosso sofrimento, senão não faz sentido. Eu vim aqui para a terra, estou aqui, Deus me criou, estou aqui, está tudo bem. Aí para eu sofrer. Não faz sentido isso. Deus me trouxe aqui para eu ficar sofrendo. Se eu pensar no sofrimento em si mesmo, não tem sentido nenhum sofrimento. Agora, tu raciocina nesse ponto aí de que o sofrimento ele tem um sentido. Não é que a vida tem um sentido. O sofrimento tem um sentido. E o sentido é eu me purificar, para que eu possa... Estou me santificando nesse, né? Eu aceito meu sofrimento. Né? Porque o pior é eu não aceitar o sofrimento e ainda negar a Deus, né? Né? Ficar blasfemando, né? Dizer, Deus aqui, ó, Deus está me... Né? Deus é tão bom que está me fazendo sofrer. Na verdade, ele é tão bom que está fazendo você sofrer agora, porque você precisa sofrer tanto no purgatório depois. Porque lá é ruim, né? Quem é as evidências, né? Conseguiram entender mais ou menos? Então, assim, é muito evidente que o Cristo age no nosso intelecto. É muito evidente para nós que o Espírito Santo age na nossa vontade. Vontade de amar Deus mais e mais, de conhecer mais o Cristo, de conhecer aquela vontade de não quero mais, eu quero mais é o Espírito Santo. Né? Vontade de discernir as coisas, né? Não, eu quero entender. Aí depois quando eu digo eu quero entender, eu me proponho a entender, quer dizer, o Espírito Santo me dando um empurrão, então aí o Cristo entra na jogada, aí ele vai iluminar meu espírito, vai iluminar minha mente, através da fé. Né? Agora, o Pai age aonde? Não é evidente para nós. A gente não sabe onde é que o Pai age na gente. A primeira pessoa a gente não sabe, não é evidente para nós. É evidente a ação do Verbo, é evidente a ação do Espírito Santo. Mas a ação do Pai, ele é criador, mas criador, toda a Trindade é. Eu acho que a ação dele fica associada a isso, porque sim, não, eu digo assim, não forma específica. Eu acho o Pai também. Sim, claro, a Trindade inteira age, mas pra gente fica mais evidente não é que é só o Cristo que age na nossa inteligência, não, é a Trindade inteira. Mas a impressão que dá é que no intelecto quem age mais fisicamente é o Cristo. Enquanto que a nossa vontade é o Espírito Santo. E o Pai? Bom, o Pai a gente não conseguiu ainda discernir aonde que ele exatamente ele age. Age, claro, óbvio que age. Mas em qual ponto? Entre os dois, né? Pois é, mas não é evidente isso aí. Isso aí é só uma suposição, entendeu? E certamente ele age como tu está falando. Porque a palavra diz, né? Eu ajo e o Pai também age. Sim, claro, não, sim. Age, mas em qual ponto? Com o Cristo fica mais fácil. Com o Espírito Santo parece que fica mais fácil. Por causa daquela geração ali, né? O pai gera o filho, né? E o filho ama o pai, e o pai ama o filho, gera a terceira pessoa do verbo. Então o Cristo está no nome do intelecto, e o outro é o nome da vontade. Então aí foi evidente, acabou fácil a gente descobrir isso aí. Agora o problema é o pai. Mas também não tem problema, não se desesperar disso. Você está agindo ali, deixa ele agir, nós não precisamos saber. Não é tudo, nem toda vez é revelado pra gente. E claro. Isso aqui é a gente, pra gente entender as coisas sobrenaturais, a gente tem que partir das coisas físicas, daquilo que é evidente para nós. Né? Agora, também a gente não sabe se tudo isso que eu falei para ti, para vocês agora, nesse uma hora de aula, nem sei se é assim também. Parece que é, entendeu? Parece que é. Pelo menos fica mais fácil raciocinar desse jeito, né? Agora a gente só vai descobrir se é assim mesmo, se a gente está fazendo, isso se for trabalho, não foi trabalho meu, obviamente. Não tem essa capacidade. É pessoas que vêm fazendo esse trabalho lá desde sempre, né? 2000 anos. Vem ali, através da teologia, da metafísica, a gente tirando conclusões, chegando a, vamos através do raciocínio, vamos raciocinar. Como é que é as coisas? Então, parece que é assim. É que parece que a atuação de Deus, ela tá mais até a chegada de Cristo, né? Até o verbo se fazer carne. Na verdade, está desde a certo, né? Deus não, sim, mas vem se separando, tentando entender onde cada um age mais. Dá mais lucidez, né? Parece que, né, o grande trabalho foi até a encarnação do verbo. Né? E dar a oportunidade de a gente salvar de novo. Então, assim, o que eu queria deixar mais claro assim, nessa aula é a gente ter a noção de que Deus, a Trindade inteira, está agindo o tempo todo e está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E Ele está sempre se comunicando, sempre se comunicando.
Se a gente quer se comunicar com Deus, comungar com Deus, se comunicar com Deus, a gente tem que fazer uso dos instrumentos. São só dois que a gente conhece, né? Deus tem mais instrumentos, mas nós conhecemos dois só, que foi Cristo que revelou, a oração e o sacramento. Né? Depois tem os milagres, mas aí não depende da gente, depende de Cristo querer, né? Deus querer. Deus quer fazer um milagre pra gente, a gente querendo ou não querendo, vai. Agora, o que a gente depende da gente, aí é a oração e os sacramentos. Né? A oração a gente vai receber, vai conseguir, através da oração, então parar. Porque não adianta, não é. Eu tenho no Evangelho falar, tu quer rezar? Entra no teu quarto em silêncio, quieto. Aí você vai conseguir rezar. Não dá para rezar, gente que não gosta disso que eu falo. Não dá para rezar como tem que ser, escutando o plantão da madrugada. Ou escutando até você pode fazer isso aí. E é bom que você faça. Você pegue lá, por exemplo, tem as quaresmas, tem as coisas, é bom que você faça, vai melhorar a tua fé, vai melhorar até a tua vontade. Acordar às 4 da madrugada para ver, tem que ter uma baita vontade, essa é do Espírito Santo, da tua vontade ali, né? Mas talvez você não vai conseguir. O silêncio que você precisa para deixar o Cristo iluminar tu tem que ter uma outra hora para você mesmo. Fazer aquilo que você faz lá na comunhão. Por exemplo, a oração do terço, né? Sim. Santa Teresa. É Teresa essa mãe de agora? Santa de agora? É, né? Não é Teresa? Terezinha. Não. Santa bem recente. Não é Teresa, aquela de lá dos pobres. Dulce. Não, a Dulce. Não é a Dulce, é outra. É a Madre Teresa? Madre Teresa, só o Madre A Teresa. Porque a Madre Teresa, onde ela estava rezando o terço, né? Sim. Mas ininterruptamente, mas ela É um participava. instrumento. Sim, tem que ficar bem claro, depois as coisas ficam claras, né? Tudo é instrumento, mas tem uns que são mais instrumentos para você se comunicar mais com Cristo. Sim, é mais como com Deus. Ele facilita depois a comunicação na Exatamente, hora do silêncio. Exatamente. Né? Eu até diria assim que talvez você rezar o terço, você está usando mais a emoção do Espírito Santo do que do verbo, né? Porque você tem a vontade de rezar, porque às vezes tu não pode nem estar pensando nada, às vezes, né? Uhum. Tu não está usando teu intelecto, às vezes, Claro. muitas vezes para rezar, tu não está, digamos, o Cristo, digamos assim, não está agindo tanto em ti, está mais o Espírito Santo, dizendo a tua vontade de. Pô, tá tudo ruim, ele tá uma merda, né? Mas eu estou ali rezando o terço, né? O Espírito Santo está tendo. Nossa Senhora tem terceiro. Exato, né? Mas a graça, ela está aqui, a graça, ela está com a gente. A graça não é um raio laser que Deus manda lá das profundezas do céu, lá, e manda um raio laser lá, dá graça para ti agora. Não, a graça está aí contigo, só precisa você se comunicar, essa comunicação que é a graça. Né? Certo? Tá. Dúvidas? Fala. Uma coisa é assim que às vezes as pessoas têm mais facilidade de se comunicar com uma pessoa da Santíssima Trindade, com Jesus, né? Uhum. Outras mais com o Espírito Santo, outras mais com Deus Pai. Sim. Né? Isso aí a gente sabe que é assim, né? Sim. Então, às vezes uns começam a ter mais intimidade. Mas uma coisa automaticamente vai ter que levar a outra. Sim. Você não pode se comunicar só com Cristo, no âmbito da tua inteligência lá, que você vai entender as escrituras, tu vai falar, ficou claríssimo para mim. Isso automaticamente vai levar a ação do Espírito Santo que você vai amar mais a Deus, vai ter mais vontade de amar a Deus. Né? Não tem uma coisa assim, as coisas elas têm que ir juntas, não tem. Né? Você pode até começar de uma maneira ou de outra, eu não entendo nada da escritura, minha inteligência está. Cristo está tentando iluminar meu intelecto e eu estou na escuridão. Eu não consigo entender nada das escrituras. Nada. Mas eu consigo rezar o texto. Eu tenho a vontade de dizer. Parece que o Espírito Santo está agindo mais em mim do que o Cristo, que é a luz, né? Que Cristo é a luz que veio nas trevas, né? Então parece que eu não consigo entender a escritura. Eu leio e não consigo entender nada. Não consigo nem acreditar nisso aqui. Mas eu consigo rezar o texto. Então parece que o Espírito Santo está agindo mais em mim. Só que daqui um pouquinho, a minha vontade vai ter. Não, tem mais vontade na parte de Deus. Agora eu vou entender isso aqui. Agora eu vou lá nos padres da igreja. Agora eu vou lá falar com o padre. Agora eu quero entender. Não entendi isso aqui. Como é que esse negócio de Maria, mãe de Deus, não estou entendendo. Minha mente está muito escura para entender isso aqui. Mas eu consigo rezar o texto, mas eu não entendo como é que Maria é mãe de Deus. Eu não entendo.
Só que daí, o Espírito Santo, uma hora ou outra, eu vou conseguir entender. Se eu continuar a minha vontade, eu vou, uma hora, e eu me abrir, uma hora, o Espírito o Cristo vai me revelar. Ele vai iluminar a minha inteligência. Então as coisas, não é possível que uma coisa aconteça só conversar com o Espírito Santo e não conversar nunca com Cristo. Isso é impossível. A hora que você começa com um com o outro, uma hora vai alinhar. Uma hora vai alinhar, não tem como. Porque uma coisa leva a outra. Né? Uma coisa leva a outra. Claro, aí tem as partes extraordinárias, ações, isso aí é uma extraordinária. Tem as ações extraordinárias. E aí você pode. Todos aqueles dons lá, né? Da profecia, do falar em línguas, da cura, do ensino. Daí é o dons extraordinários. Né? Do ponto de vista ordinário. Né? Não depende de uma coisa extraordinária. E dificilmente também, quando tu entra numa oração dessa, como é uma oração que tu está fazendo, a parte extraordinária, que eu vejo no livro de mística, a parte extraordinária, às vezes pode ser ação do demônio. Não, tu consegue discernir muitas vezes. Agora, a parte ordinária, a hora que você reza, tu está recebendo a hóstia, você está ajoelhado, você está ali, deixando o Cristo ali, tá amando o Cristo ali, não pode ser ação do demônio. E a hora que você está rezando em casa, só você leu, tu tem a técnica, né? Você leu um trechinho da Sagrada Escritura, começou ali, leu o trechinho da Sagrada Escritura ali, e você começa a meditar com aquilo ali, né? A meditação, e aí depois tu vai, e tu vai acalmando a tua alma ali, né? Teu espírito vai se acalmando, e deixa Deus falar o que Ele quiser para você. Isso não pode ser ação do demônio. Né? O demônio pode entrar no teu... O que você não fala, ele não escuta, o demônio não escuta o teu pensamento. Demônio o quê? O demônio não escuta o teu pensamento, ele escuta tuas palavras, tuas ações. Qual é o momento que pode ser ação do demônio? As ações extraordinárias podem ser ação do demônio. Como assim? Por exemplo, o demônio ele pode, por exemplo, fazer uma revelação para ti. E você não sabe. O demônio pode, por exemplo, fazer com que você tenha uma visão, por exemplo, de um anjo, de Deus. Ele pode ter ele pode agir no teu nariz, por exemplo, no teu olfato, né? Tu tá rezando ali alguma coisa, de repente ele vai sentir um cheiro de rosa, um cheiro de coisa. Tu não sabe onde é que vem aquilo. Por isso que os místicos eles dizem assim, quando você tiver uma consolação disso aí, você passa para frente. Não fica ali se detendo, né? Passa para frente, esquece. Né? Passa para frente. Porque por mais que seja Deus, se você se deter muito, você vai começar a orar só para pegar a consolação. Entendeu? Vicia a consolação, né? Aí tu entra numa, como é que eles chamam de... Não, tem outro, agora perdi a palavra. Porque depois você fica mal acostumado com isso. Tu quer orar porque você quer. Se não está sendo ingrato ou alguma coisa. Você quer rezar porque você quer sentir a consolação dos seus dons. É gula espiritual. Se você gula espiritual, você não está rezando para amar Deus, está rezando para. Está sendo egoísta. Tu quer a consolação, não quer amar Deus. Isso aí exatamente. Né? Como é que chama isso? Gula espiritual. Gula. Não, uma experiência assim que a gente tem, que eu estou na infusão do Espírito Santo, que pode ter um outro assim, né? Eu tive, da palavra de Deus, né? Ela começa a saltar assim. Eu me lembro, tu vai ler aquilo, e aquela palavra, tu tem experiência dela viva, real. Aí depois tu vai querer ter outra vez. E vai querer ter outra vez, não apareceu uma vez, duas e nunca mais. Porque o que eles dizem é que você tem uma coisa assim, você eles dizem assim, tu vê lá São João da Cruz, o livro de São João da Cruz, ele fala toda hora, né, isso aí, toda hora, eu pego o filho do Monte Carmelo, toda hora ele fala, cada 10 anos ele fala, fuja da consolação, porque ele sabe que pode ser de Deus, não pode. Assim como o diabo pode curar, né? Sim. O diabo pode curar, eu já falando de mim, né? O diabo pode curar, tem uma doença e o diabo te cura. Tu vai no terreiro, por exemplo, tem uma cumba lá, tu tá com uma doença, tô com uma gastrite, tu vai lá no terreiro, né? Ele te cura, tu vai ser curado lá. Vai fazer uma benzedura. A benzedura pode curar? Claro que sim. Só que daí na próxima vez você vai lá de novo. Tem costinho. Aí depois na próxima, se tu tiver uma dor no teu dedão, tu vai lá no terreiro de novo, vai receber um passe. Na próxima vez que tu tiver um câncer, assim, aí tu vai lá de novo, aí tu vai ser curado de novo. Aí o que tu vai fazer? Tu não vai mais na igreja católica. Tu vai lá, só lá, porque eu fui lá 10 vezes, me curou 10 vezes. É lá que é bom. Entendeu? E Deus não está muito preocupado com o teu corpo, está preocupado com a tua alma.
Sim. Só que o diabo te engana, ele faz a mentira. Então ele te engana te dando curas para você sair da igreja. Para você ir lá receber a. Como é que eu falo? Passe e vencedura, entendeu? Isso cura mesmo, cura. Só O que essa demônio tem inteligência na mão, né? muito mais. Eu já vi o meu pai curando ovelha. Com vencedura? É, na hora eu vi. Pois é. Eu peguei e disse pra ele, olha, o bichinho veio de lá de fora com os bichinhos a bichada. Eu falei, peraí que eu vou. Eu digo, Tonho, por que tu compra. E aí começou a cair os bichinhos. Aí ele, por que tu ficou bem lisinho, rosinha ali, não ficou um bichinho ali dentro. Ele disse, não, isso aí é só uma emergência. Vencedura. Isso é bruxaria. Não, eu não sabia. Bruxaria. Não, a gente não pode dizer, era assim, nesse caso Porque assim, tinha na igreja, naquela igreja ali de perto de casa, tinha uma senhorinha, as freirinhas que faziam tipo uma benzedeira. Sim, só. Né? É que tem muito ritual pagão que ainda está na sociedade, incorporado na sociedade, né? Esses são Os os rituais rituais assim, né? X, sempre existiram. Aí quando apareceu o Cristo, ele falou, pare com isso, isso é loucura, isso é bobagem. Não, agora a gente sabe, né? Agora eu fiquei sabendo, porque não se sabe, amanhã não se sabe disso, eles fazem, é comum, né? Deu por hoje? Eu acho assim, que nem sempre é alguma coisa ligada ao saravá, ao espiritismo, alguma coisa, porque eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que ela fazia oração para verruga, para cair verruga, né? Ela rezava, mas não usava nada de outra coisa. E aí eu fui lá, eu tinha uma verruga nas mãos e coisa, bastante. E eu fui lá, e ela rezou, só ela pegava uma coisinha, fazia uma verruguinha, não tinha outras coisas, nada. E a minha verruga caíram todas. E aí minha tinha horrores de verruga nos pés. E eu disse, por favor, vai lá. Não foi, porque eu vou vai. Lá pela frente, quando vencemos o Hernani aí, o Hernani foi daí, toda ali. E ela fazia aquela vencedora. Daí aí o que consideram isso? Que é a ação do demônio? Não, eu acho que ela fazia com tanta fé, porque era uma pessoa de campanha, uma pessoa que não tinha Pois nada é uma pessoa extremamente de simples. né? É que são rituais são rituais claro, uma coisa acontece ali que da nossa parte a gente tem que tentar não procurar isso aí. Quando tu entende as coisas, tu não procura. Ela tá falando uma realidade. Não, mas eu nunca isso fui. é real, As pessoas faziam assim automaticamente. Eu É, fui lá avisar a pessoa de Deus. Então vamos encerrar por hoje, pessoal.